Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação data da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Pela pauta que temos hoje, o primeiro, pela ordem, é o mandado de segurança criminal 080-9871-86, da relatoria do desembargador Ibanez. Então, inscrição para sustentação feita pelo Dr. Iago Diniz Vasque, e também pela procuradora, doutora Elaine. Processo está em mesa, desembargador Ibanez? Em mesa, presidente. Doutor Tiago Diniz. A videoconferência, excelência. Doutor, antes de passar a palavra ao doutor Tiago, apenas levar para a consideração dos colegas, sei que nas câmaras cíveis essa situação já é mais reticente. O nosso regimento interno prevê sustentação oral por vídeo em situações excepcionais, quando o advogado está impossibilitado por questões de doença, de comparecer à sessão, ou o advogado que reside fora do estado ou até mesmo da sede, da comarca de Natal. E tem sido usado reiteradamente, muitas vezes, pelos advogados por mera conveniência. Muito bem, senhor presidente. Muito bem lembrado. Nós estamos aqui, presencialmente. A gente vem todo dia, que 7h30 tem que chegar aqui, porque a sessão da Câmara é 8 horas. Nessa situação é uma questão que eu fico até... isso tem sido debatido, porque tem tribunais que estão acabando com o esquema de trabalho remoto. Muito bem lembrado. Nós temos essa situação, essa possibilidade, mas acho que devemos começar a olhar o que diz o regimento. O advogado tem que requerer previamente, esperar ou não, pelo deferimento com as devidas justificativas. Mas não já fica deferido, parece? Já fica deferido nessa situação. Então, muito bem, senhor presidente. Bem lembrado. Para reflexão. Até porque eu sei que nas varas, nas câmaras cíveis, a enchente de sustentações orais feita por regime de videoconferência sem as devidas justificativas estão abarrotados. É verdade. Mas faremos isso e abrimos a palavra ao doutor Tiago por hoje. Está sem som, doutor Tiago. Agora está com som, mas muito baixo. Não tá, é só porque não está saindo aqui na audiência, no som geral do pleno, mas está saindo nos computadores. O segundo, que é da relatoria do desembargador Glauber Rego, me foi informado que a sustentação oral feita pelo Dr. Gustavo Moreira, o advogado está presente. Então iremos ao segundo enquanto resolvemos esse pequeno problema. O agravo interno, mandado de segurança civil 080-9875, está em mesa, desembargador Glauber? Isso, presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. Bom dia. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente Amilcar Maia, meus cumprimentos, qual estendo aos demais desembargadores, vossas excelências e desembargadoras que integram o pleno. Venho respeitosamente apresente vossas excelências em face em favor da impetrante, que se trata aqui de um agravo interno da impetrante, ora agravante, qual teve indeferido o pleito de mandado de segurança. Excelências, após requerida prioridade quanto ao mérito do agravo de segurança, do mandado de segurança, perdão, vemos aqui que certamente, após 16 anos de tramitação processual, desobedeceu claramente o princípio consagrado na Constituição Federal da razoável duração do processo e da efetiva prestação jurisdicional. Diante desse longo lapso temporal, é notória a presença de violação da razoável duração do processo, a garantia individual desrespeitada na hipótese, qual impõe
o dever de apresentar tempestiva resposta, no caso, pelo juízo da terceira vara de São Gonçalo Amarante. E como um todo, a cabível resposta à tutela pleiteada seria a resolução em tempo adequado, situação não constatada, conforme a hipótese prevista no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que leciona que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, o juiz Acó aviltou com a sua omissão o princípio da eficiência e, como consectário lógico, requer a concessão em favor da agravada e, da outra banda, reconhecendo o viés humanitário, o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da hora agravante, em face do mandado de segurança, que foi indeferido, uma vez que se trata a agravante de pessoa idosa, maior de 70 anos, acometida de doença grave, conforme documento anexo, ID 20829231, também identificada, questão da idade, e utilizou, sim, no mandado de segurança, em caráter de excepcionalíssimo, por se tratar de ato manifestamente ilegal e até teratológico, pelo juiz Acó. E dadas essas circunstâncias especiais do caso em apreço, que em face à dignidade da pessoa humana e direito à saúde da agravante, esta comprovou aos autos os requisitos genéricos do fumo bonis iuris e o periculum in mora, ou seja, o direito líquido e certo, e da outra banda verificou o ato ilegal, data máxima vênia, do juízo Acó e da decisão que indeferiu o mandado de segurança aqui do egrégio tribunal. A defesa da agravante vai refutar com todas as forças, devido à vênia, a conduta do juízo acerca do mandado de segurança que se encontra guarida. Vejamos, trata-se de um processo de 16 anos, qual teve seu início em 2007. O processo se iniciou no ano de 2007, no dia 25 de maio de 2007. Teve a sentença proferida dia 2 de abril de 2014, ou seja, 7 anos depois. E somente em 11 de abril de 2023, após mais 9 longos anos, a magistrada Acó despachou deferindo a expedição do precatório. Em resumo, passados quase 4 meses após a determinação de expedição do precatório, não houve efetivação fática da decisão, deixando a agravante em situação delicada em face à inércia. Todavia, mesmo tendo direito a ser inclusa na lista de pagamento mais que prioritária, o processo se encontra em tramitação há 16 anos. E com essa agravante de se encontrar enferma por uma neoplasia maligna, qual corrobora como prova pré-constituída já supracitada, aponta por este advogado os respectivos IDs que acompanham. Digo de Vossas Excelências antecipar a tutela pleiteada para assegurar o pagamento do precatório agravante em caráter de urgência, tudo em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e à saúde, e, portanto, reformar a decisão proferida, concedendo a antecipação da tutela, a fim de determinar a imediata expedição do precatório em favor do agravante. Sequer a parte agravada ofereceu contra-razões, pois que razão não assiste para discorrer sobre matéria. Portanto, restou configurada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, bem como se fez presente o periculum in mora, apta a justificar a medida de natureza provisória, qual requer, portanto, o acolhimento da liminar requerida no presente mandado de segurança. Passeadas as teses, ficou aqui evidenciado, esclarecido, como prova pré-constituída, que a hora agravante é uma pessoa idosa, possui também outras enfermidades, mas tem prova pré-constituída nos autos da neoplasia que, infelizmente, a acomete. Um processo de 16 anos. Então, aqui há clara ilegalidade no conceito também da teratologia, que
também anotável nos autos de primeiro grau um despacho com data máxima vênia ao juízo de São Gonçalo do Amarante, durou de 4 a 5 meses um mero despacho de expediente. E uma pessoa cometida com neoplasia severa, aguardar na condução de um processo que já se perdure por 16 anos, uma pessoa lutando contra a vida, né, agravante lutando pela vida, pela manutenção da sua vida, eu acho que assiste, encontra guarida ao preceito, ao conceito, ao princípio do direito à vida, à dignidade da pessoa humana. É uma questão humanitária que transcende questões até da teratologia, a questão da ilegalidade por parte da autoridade, da evidência que a autoridade tenha sido omissa. Então, em razão da proporcionalidade, da razoabilidade, desses princípios humanitários, de caráter humanitário, pede e roga, procura acuda perante vossas excelências, que satisfaça o intento, a pretensão da agravante, para que assim seja satisfeito a inserção da prioridade e expedição do precatório, acolhendo a liminar aqui pleiteado por agravante. De outra banda também, que se pontuar novamente, reafirmando a duração razoável do processo, princípio da eficiência, foi totalmente aviltado. Totalmente aviltado. A agravante não dispõe de condições econômicas. Atualmente luta contra a vida na Liga pelo Câncer, na Liga, entende? Então, perante vossas excelências, esses são os pleitos para socorrer o interesse da agravante em reformar com data máxima vênia o indeferimento do mandado de segurança impetrado. Muito obrigado pelo tempo disponibilizado por vossa excelência, esse modesto advogado, e cumprimento aqui pela primeira vez a atuação ao pleno e todas vossas excelências. Um bom trabalho, um bom dia. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu estou mantendo a minha decisão de indeferimento da inicial e trago uma preocupação. Na Câmara Criminal nós temos constantemente observado o habeas corpus utilizado como instrumento para impulsionar a marcha processual. É o que me parece acontecer aqui com o mandado de segurança. Traz uma narrativa referente à demora aí na marcha processual, falando da inicial protocolada no ano de 2007, esquecendo que o mandado de segurança ele deve trazer o ato tido como ilegal dentro do prazo decadencial do mandado de segurança. E neste intervalo de tempo, senhor presidente, me parece que houve aí não falta nenhuma razoabilidade dentro da marcha processual. Eu trago aqui apenas uma informação que em 11 de abril agora do ano passado, 2023, foi determinada a expedição do RPV para o advogado Walter Pereira de Lima quanto aos honorários, vez que assistiu à autora no processo de conhecimento, e também a expedição de precatório em favor da parte autora. Intimação das partes para falar sobre o precatório em 25 de agosto de 2023. Requisitório expedido. Validação do precatório em 20 de setembro de 2023. E a última informação agora de... deixa-me ver aqui. 6 de fevereiro deste ano, dizendo que não há aí demora na marcha processual, uma certidão que há nos autos, e que houve a inscrição da autora em lista de prioridade absoluta ou super preferencial por ser portadora de doença grave. Então, senhor presidente, me parece que a narrativa seria mais adequado, até mesmo uma representação junto à corregedoria ou qualquer outro aí, instrumento, não o mandado de segurança. Exatamente. Então, eu estou aqui mantendo a minha decisão de indeferimento da inicial, senhor presidente.
verificando o sistema, nós já temos aqui os votos 13 no sistema acompanhando Vossa Excelência. Razão pela qual proclamo a unanimidade de votos indeferido. Play. O terceiro é o agravo interno no cumprimento de sentença 081-3120 da relatoria do desembargador Ibanez, a inscrição de sustentação oral feita pelo Dr. Paulo Henrique Figueiredo. Está presente? Sim, Excelência. Pode me ouvir? Sim. O senhor está com a palavra pelo tempo regimental. Excelência, é um prazer retornar ao Tribunal Superior de Brasília. Esse caso aqui envolve aquela situação dos antigos ajudantes de cartórios. Só para rememorar, como por decisão da presidência há uns anos atrás, aproximadamente 40 servidores, um pouco mais de 40 servidores que eram antigos ajudantes de cartório foram exonerados no contexto do cumprimento da DI 2433. Juizamos por volta de 44 mandados de segurança e esses servidores foram reintegrados com nova decisão da presidência para reconhecer a estabilidade do artigo 19 da DCT. Dentro desses 44 servidores, houveram um segundo grupo de mandados de segurança, que envolveram 7 servidores. São divididos em 3 mandados de segurança. Porque esses servidores tinham uma condição especial da efetividade adquirida antes de 1988. O Tribunal de Justiça decidiu, nesses mandados de segurança, que esses servidores, apesar de não puderem ser enquadrados nos cargos de técnico judiciário, eles teriam direito à efetividade no cargo original, ou seja, eles não seriam aqueles estabilizados do artigo 19 da DCT. Prevaleceu à época o voto do desembargador Glauber, que eu peço bem para ler alguns trechos, porque isso impacta na avaliação do cumprimento ou não da decisão. Diz o desembargador Glauber: em havendo os impetrantes sido efetivados como titulares de serventia judicial em data anterior à promulgação da Constituição de 88, tal condição de servidor efetivo não lhes pode ser estipulada. Malgrado a decisão administrativa tenha trilhado acertadamente quanto ao cumprimento da DI, especificamente no concerne a impossibilidade dos impetrantes permanecerem como técnicos judiciários, incorreu em equívoco ao considerá-los como estabilizados, retirando-os a peculiar condição de servidores efetivos. Observe que a segurança deve ser parcialmente concedida para reformar a decisão apenas na parte que considerou os impetrantes como servidores estabilizados, ao invés de preservar a condição deles como efetivos no cargo então ocupado. Caso mantenha isso aqui é um ponto importante, caso mantenha essa decisão administrativa no tópico considerou os impetrantes tão só como servidores anomalamente estabilizados, empregando o artigo 19 da DC, estará se extirpando na jurídica o trópico efetibilizado sobre a égide da Carta Magna anterior, que garantia aos meios de efetividade, com possibilidades consequenciais concretas nefastas a esses servidores públicos. Por fim, é que, como sabido, não pode se comparar servidores efetivos àqueles agraciados apenas com a estabilidade excepcional, vez que, embora possuam direito à permanência da função que forem dias, não podem incorporar-se na carreira, progredir funcionamento ou desfrutar dos benefícios e vantagens privativos dos seus integrantes, inclusive que possa vir surgir posteriormente, não sendo, portanto, tratados de forma isonômica ou equiparada. O que é importante aqui nesse vídeo? O tribunal ele não só deferiu a efetividade como um mero registro funcional, ele deferiu a efetividade também para os efeitos de vantagens, benefícios e demais efeitos funcionais para esses servidores. E o que vem acontecendo depois do mandado de segurança? Os 7 servidores, eles não vêm sendo tratados como efetivos. Eles estão sendo tratados ainda como estabilizados do artigo 19, como se não tivesse havido o destacamento pelo Pleno da situação desses com relação à situação aos demais. Importante considerar que esse acordo foi confirmado pelo STJ, o Estado não recorreu, ainda há um recurso no Supremo só do servidor para reconhecer que a efetividade se dê no cargo de técnico. Porém, a efetividade no cargo de escrivão judicial, que é a que foi reconhecida, não impede que eles gozem dos benefícios próprios dos servidores efetivos. E o que vem acontecendo? O tribunal tirou o ADTS, o adicional do tempo de serviço desses servidores, não está mais no contra-cheque. E toda vez que o tribunal lança um edital para a venda de férias ou de licença-prêmio, o pedido deles vem sendo indeferido com fundamento na condição de estabilizado do artigo 19 do ADCT.
veja que as informações que instruem esses processos, que são levados à presidência, ela simplesmente decide com base nas informações que estão nos processos. Só que o problema é que a informação que instrui o processo administrativo não está apreciando a situação específica desse acordo, certo? Simplesmente informa-se ao presidente. O setor administrativo informa ao presidente que esse servidor é do artigo 19 da DCT e o presidente indefere o benefício que é pedido na condição de servidor efetivo, certo? Ou seja, o descumprimento aqui não é um descumprimento explícito, mas uma espécie de não assimilação da decisão por todos os setores administrativos do tribunal. O relator ele indeferiu a petição inicial, porque ele pediu informações ao RH e o RH disse que retificou a ficha funcional. Porém, mesmo posteriormente, essa informação do Recursos Humanos, ainda assim os servidores sendo tratados como artigo 19 do CT. Os contra-cheques continuam vindo sem os ABTECs. E, recentemente, um deles, o João Vieira Júnior, que é parte desse cumprimento, fez o pedido de desaverbação da sua licença-prima antiga, que estava averbada para fins de cômputo em dobro para a aposentadoria. Ele pediu a desaverbação e já apareceu, ainda não foi decidido pela presidência, mas já apareceu no processo administrativo informação da assessoria jurídica e legislativa, dizendo que, como ele é servidor estabilizado no artigo 19 da DCT, ele não poderia ter a licença-prima desaverbada. Ora, mas João Vieira Júnior é beneficiado pelo acordo que diz que ele não é artigo da DCT, ele é servidor efetivo. E veja, excelências, que nos contra-cheques dos servidores, nós juntamos contra-cheques nos autos, também permite-se observar que o cargo indicado é o cargo de ajudante de cartório. A efetividade foi requerida no cargo de escrivão judicial. E lá também consta os benefícios e consta a situação de efetivo estabilizado. Só que o problema é que eles não fazem parte do grupo permanente do tribunal que é estabilizado, e sim do efetivo não estabilizado. Certo? Então, presidente, esse processo ele é de interesse só do tribunal, porque aqui nós estamos falando de servidores que são do tribunal. Eu faço até a proposta, se o senhor aceitar, até para resolver a questão de todos os sete, não só desse mandado de segurança que está agora na pauta, que nós suspendamos o processo e marquemos uma reunião envolvendo esses setores administrativos para que a gente possa, talvez, assim, chegar a uma solução consensual com relação a esse cumprimento, porque já há manifestação do pleno do tribunal que esses servidores devem ser efetivos. E eu não sinto que o descumprimento é um descumprimento intencional. O que eu estou sentindo é que todos os setores não assimilaram a decisão. Às vezes, eu fico pensando que se não, com todos esses setores, assessoria jurídica, folha de pagamento, departamento de pessoal, eu iria de Brasília para Natal para fazer essa reunião presencialmente, mas o presidente do sindicato, nós poderíamos chegar a um termo para dar a solução não só para esses setores de segurança, mas todos os 7 que tiveram a efetividade reconhecida. Hoje, eles estão muito preocupados com essa situação do regime que eles vão ser aposentados, porque o reconhecimento da efetividade garante a eles a aposentadoria pelo RPPS. Nós temos um prazo em curso com relação a esse direito de opção de aposentadoria. Eles não precisariam se preocupar com essa decisão do Tribunal de Contas, que estabelece um prazo para os estabilizados fazerem a opção, se eles tiverem realmente reconhecido a condição de efetivos que já foi reconhecida pelo Tribunal, e só precisaria ser confirmado. Só precisa ser confirmado administrativamente pelos setores que são encarregados de cumprir a decisão. É por isso que primeiro faço esse requerimento, pergunto se há essa possibilidade de nós suspendermos esse processo para fazer uma reunião perante a presidência e já tratar da situação não só dos 3, mas de todos os 7 que têm o segundo acórdão. E, se não for possível, eu também compreendo que a presidência é um órgão que tem suas atribuições, que às vezes não pode despender esse tempo, mas se não for possível, aí eu peço ao Pleno que reforme a decisão monocrática do Ibanez, que indeferiu a petição inicial por entender que já estava cumprida a decisão, para que haja uma nova indicação administrativa ao tribunal, para que corrija todos os pontos que são funcionalmente relevantes e que a efetividade impacta. Folha de pagamento, ficha funcional, e para que se abstenha de indeferir os pedidos dos servidores, pelo menos dos 3 servidores que estão aqui nesse mandado de segurança, já que com relação aos outros, nós faremos outros complementos, que se abstenha de indeferir pedidos com base na artigo 19 do Nós até já fizemos alguns pedidos individuais, presidente desembargadores, em relação a esses servidores. Assim, nós já entramos com ações cobrando benefícios que foram indeferidos. Por exemplo, licença-prêmio, nós cobramos judicialmente, até já ganhamos, já estamos em execução. O problema disso é que
não é viável que os servidores, todas as vezes que tiverem um benefício indeferido com base nesse fundamento, entrar com ação. Eles já recebem depois e recebem menos, porque vão ter que gastar com honorários advocatícios para entrar com cada um desses pedidos. Certo? Então, quando há os servidores efetivos do tribunal que fazem os pedidos administrativos, tem esse pedido que recebem na própria folha de pagamento, não precisam receber por RPV ou precatório. Por isso eu peço reitero ao presidente esse pedido administrativo. Se não for possível, eu peço ao plano que julgue procedente de cumprimento de sentença para expedir a intimação novamente ao tribunal para que todos os setores administrativos do tribunal assimilem o acórdão do pleno que está sendo objeto de cumprimento. Eu agradeço muito a atenção, sempre é um prazer voltar aqui. Desejo um bom trabalho e um bom dia a todos. Bom dia. Com a palavra o relator. Senhor presidente e demais colegas julgadores, nós estamos a apreciar um cumprimento de sentença em um mandado de segurança. Eu indeferi a inicial e os impetrantes requereram, os impetrantes são os autores do mandado de segurança que, neste caso, pedem o cumprimento provisório da decisão. Eles ingressaram com o agravo interno, e é o agravo interno que nós estamos a julgar, mas penso que para esse julgamento seria interessante eu esclarecer as circunstâncias do processo para possibilitar a análise e o julgamento de cada um. No mandado de segurança, o tribunal decidiu da seguinte forma: portanto, o direito líquido e certo existente, na minha visão, restringe, aqui na visão do relator do mandado de segurança, restringe-se aos impetrantes permanecerem como servidores públicos efetivos, mas não como técnico judiciário, já que o STF conferiu tal possibilidade apenas aos escrivães aprovados em concurso público. Isto posto, pedido vênia ao relator, entendo por conceder parcialmente a segurança para reformar em pequena parte a decisão administrativa atacada, somente para que os impetrantes sejam preservados na condição de servidores públicos efetivos no cargo de origem escrivão judicial, pertencentes ao quadro suplementar em extinção previsto no inciso 3º, artigo 4º, combinado com o artigo 42, ambos da Lei Complementar 242 de 2002. Então, para a gente se posicionar, o tribunal reconheceu o direito lícito e certo dos requerentes de cumprimento de sentença naquele mandado de segurança para reconhecer a condição de servidores efetivos no cargo de escrivão judicial do quadro de suplementar, o quadro suplementar, porque esses cargos ficaram em extinção com o novo regime de servidores e as novas nomenclaturas dos cargos. Pois bem, o que se pretende aqui é dizer que os requerentes são efetivos dentro do regime jurídico único dos servidores aqui, dentro do plano de cargos e salário dos servidores efetivos, na condição de técnico judiciário e, por isso, com direito a receber as vantagens decorrentes desse cargo, como promoções, gratificações de nível superior, de aperfeiçoamento, isso aí. Muito bem, esse mandado de segurança que está sendo pedido o cumprimento provisório foi decidido pelo STJ no recurso especial, em que o STJ diz que, no caso dos autos, não houve comprovação do direito líquido e certo das partes impetrantes ao enquadramento como técnicos judiciários. O mandado de segurança possui como requisito irreparável e inarredável a comprovação inequívoca do direito líquido e certo. E, mais adiante, ele diz: no caso dos autos, o Tribunal de Origem concedeu parcialmente a segurança para o fim de assegurar aos impetrantes a efetividade do serviço público. Foi denegada a segurança quanto à possibilidade de enquadramento dos servidores no cargo de técnico judiciário. Decisão do STJ. Ao examinar o recurso extraordinário,
relator consigna o seguinte: foi negado o segmento e, obviamente, houve o agravo no recurso extraordinário e o relator disse: o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte. E prossegue na análise para, ao final, consignar o seguinte: o acórdão recorrido, portanto, o acórdão a que ele se refere aqui é do STJ, diante do exposto, com base no artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal, nega o seguimento ao agravo em recurso extraordinário. Essa decisão é de 23 de janeiro de 2024, ainda não transitou em julgado, por isso que nós continuamos a examinar como cumprimento provisório, mas já conhecendo a decisão do recurso extraordinário. E aí, agora, com essas informações que trago para análise, o que nós estamos a enfrentar aqui nós entendemos que os servidores efetivados, como reconhecida a efetividade dos servidores no cargo de escrivão judicial, um cargo suplementar do quadro anterior, que não está no quadro atual, essa nomenclatura, nem foi reconhecida a efetividade deles no cargo de técnico judiciário. Esse pessoal, esses servidores, podem usufruir as vantagens estabelecidas no plano de cargo dos servidores estatutários do Poder Judiciário, dos técnicos judiciários. Essa questão que me parece ser relevante para a gente dirimir aqui. Eu entendi que não, por isso indeferir a inicial indeferir o pedido de cumprimento de sentença, porque de fato as fichas funcionais dos servidores estão lá consignadas como efetivados conforme a decisão do mandado de segurança. Então não houve descumprimento. O advogado falou em outras palavras, mas disse o que de fato acontece. Uma interpretação. Ele discorda da interpretação que a presidência, eu vou dizer a presidência, a assessoria da presidência e o RH atribuiu a essa decisão do mandado de segurança. Eles são efetivos no cargo de escrivão judicial. E esse cargo, por ser um cargo suplementar, não atribui o direito a essas progressões ou a essas vantagens decorrentes de cursos de aperfeiçoamento. Nós iremos decidir isto. Se entendermos que eles, por serem efetivos, têm esse direito, aí sim dará continuidade ao cumprimento de sentença para determinar essa interpretação no setor de recursos humanos. Se entendermos que não, somente os técnicos judiciários é que têm direito, porque estão no plano de cargos e salários atualmente vigentes, e no qual esses servidores não foram efetivados. Então, eles foram efetivados, eu repito, no cargo de escrivão judicial. Esse cargo de escrivão judicial não está no plano de cargos e salários do servidor do Poder Judiciário. Pois bem, retificar a ficha não é caso. As fichas estão corretas, não tem retificação a ser feita. Qual é o descumprimento que os requerentes alegam? É somente a interpretação que ele quer que seja dada. Eles querem que seja dada. De dizer que eles, por serem efetivos num cargo suplementar, têm o mesmo direito de se fossem efetivos no cargo de técnico judiciário. Mas o cargo de técnico judiciário não está no mandado de segurança, não está na decisão do STJ nem do Supremo. Todos eles reconhecem que eles não podem ser efetivados no cargo de técnico judiciário, porque seria um provimento derivado e sem concurso. Então, senhor presidente, com esses esclarecimentos, eu mantenho minha decisão que indeferiu o requerimento de cumprimento provisório da decisão do mandado de segurança e, obviamente, submeto ao plenário aqui para deliberar sobre minha decisão no agravo interno. Perfeito. Vossa Excelência me permite, Mauro Ivanez, apenas um esclarecimento, que na decisão de Vossa Excelência, que é objeto agora
de impugnação via agravo, Vossa Excelência afasta essa discussão e para outra sede, para outra seara, a discussão sobre se efetivamente os agravantes aqui teriam direito a aquelas vantagens de que tratam o plano de cargo e salário, enfim, direcionadas ou destinadas aos técnicos judiciários. Essa matéria nós não estamos aqui apreciando, não é isso? Embora Vossa Excelência tenha feito referência aí na sua boa sustentação oral, sustentação não, fundamentação oral, me parece que na decisão atacada, Vossa Excelência indefere a inicial por entender que essa questão foi esclarecida, porque as informações da presidência no sentido de que, e os documentos também trazidos à colação já indicam que a nomenclatura foi corrigida, mas esses direitos pretendidos não foram objeto de apreciação, nem nós vamos apreciar agora. Bom, se entendemos nem assim... no mandado de segurança, se admitido o mandado de segurança. Porque o que eu tenho em análise originariamente não é o mandado de segurança. O mandado de segurança, se não me engano, foi de outro relator. Não sei se foi do embargador. Não, é apenas recebendo da inicial. É só o cumprimento, o requerimento para cumprimento da decisão provisória no mandado de segurança. No mandado de segurança. Eu não fui relator do mandado de segurança. Sim. Tá. Então, o que eu estou a dizer é, olha, o que ele quer cumprimento, para efeito da decisão, literalmente foi cumprido. Isso. Quando as fichas funcionários foram corrigidas e constam lá que eles são servidores quanto à nomenclatura efetivos do cargo de escrivão judicial. Escrivão. Aí ele está discutindo isto. Esse cumprimento, então, desembargador Amorim, uma interpretação que ele quer que seja que a administração, o RH do tribunal e os outros setores administrativos entendam que eles, nessa condição, têm direito a receber essas vantagens. Porque o que divergiu disso foi no momento em que eles requereram a progressão por titulação, adicionais, etc., o RH disse, não, você não é servidor técnico judiciário, você é efetivo escrivão judicial. E o que o regime estabelecido pela 242 é para os técnicos judiciários. Mas isso não foi objeto do mandado de segurança. Não foi objeto do mandado de segurança. O que me chamou a atenção é que Vossa Excelência diz aqui na decisão, com a qual eu concordo, é o seguinte: pedidos administrativos diversos ou fatos posteriores não consistem no objeto da pretensão original da ação judicial, o que não impede a utilização da via adequada para eventuais questionamentos após o trânsito julgado do recurso ordinário. É isso que nós estamos decidindo. Perfeito. Se entendemos assim, eles teriam que fazer um requerimento específico para isso, para que a primeira administração diga, você como efetivo técnico no cargo de escrivão judicial, não, tá? Me parece que foi essa a decisão lá. Mas ele não questiona essa decisão depois do cumprimento. Ele está dizendo que houve descumprimento. Mas a decisão não mandou efetivar no cargo de técnico, nem disse que vantagens os efetivados, como considerados efetivos no cargo de escrivão, deveriam obter, nem que teriam as mesmas vantagens do técnico. Então, não posso dar essa interpretação. Penso que eles podem até ter direito a abrir essa discussão em outro instrumento. É isso que eu quero resguardar. Pronto. Podem discutir, mas em outro instrumento, não deixa. É porque o que a pretensão, pelo que eu me recordo, como o desembargador disse, é que a interpretação que ele dá é como se fosse uma reclassificação diferente do que o acórdão deu. Sim. E a minha posição pessoal não é a mesma que eu adoto com relação como na presidência as posições que nós estamos adotando, porque o pleito dele, que eles têm feito com relação a determinadas situações, a princípio em caráter administrativo, nós temos caminhado pelo indeferimento por causa da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que foi o ano passado, e que disse que aquelas vantagens inerentes só se aplicavam aos servidores oriundos de concurso público e não se aplicavam aos servidores efetivos, que era efetivados, que eram aquelas questões de licença-prêmio, progressões, essas situações. Essa, como bem disse o desembargador Ibanez,
me parece que essa decisão da presidência que foi adotada em alguns pedidos não é objeto de questionamento desse processo. Isso. Esse questionamento ele está pretendendo uma interpretação realmente diferente para que seja enquadrado numa, digamos assim, numa outra situação do que ficou a definição do acordo. Seria a extensão de determinados direitos que não foram apreciados no mandato de segurança. Sim, exatamente. A Corte não fez a interpretação da decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a situação deles. É uma interpretação extensiva que ele quer dar. Senhor presidente, depois pela ordem. Pois não. Se o relator permitir, porque essa questão ficou muito mal resolvida desde o início, até porque houve esses cargos foram ressuscitados. E aí eu me lembro que a época dizia, e nós vamos atribuir que vencimento a esses cargos, que eles não existem mais. O pedido do mandado de segurança aqui, que nós estamos a examinar, é o seguinte: no sentido de ficar expressa a condição de servidores efetivos, me parece que isso está resolvido pelo voto do relator, estabelecendo-lhes a todas as vantagens, benefícios, garantias e prerrogativas próprias dessa condição funcional, conforme se extrai do trecho do acordo que se busca cumprir, abre aspas, sejam preservados na condição de servidores públicos efetivos no cargo de origem pelo qual foram efetivados. Escrivão judicial, não mexe mais com técnico judiciário, pertencente ao quadro suplementar em extinção previsto no inciso 3º do artigo 4, combinado com 42, âmbito da Lei 4242. Desembargador Ibanez, me causa realmente espécie, por exemplo, que se eles são efetivos, independentemente dessa nova decisão aí do Supremo de Alexandre de Moraes, relativamente a essa questão, primeiro, esse pessoal vai passar o resto da vida sem ter nenhuma reajuste, nenhuma vantagem, e até aqui se diz que foi negado a licença-prêmio, a progressão, titulação, não, progressão não, diz aqui que é uma licença-prêmio. A licença-prêmio. Então, veja bem, eu acho que poderíamos, assim, eu estou a título de ilação, examinar isso de maneira mais aprofundada e receber essa petição para examinar essa questão a fundo, porque não é a primeira vez que realmente a interpretação do setor pessoal é mais rigorosa ou menos rigorosa do que a decisão judicial. Né? Então, eu quero fazer essa colocação para reflexão. Só um adendo. Me parece que a questão da licença-prêmio não está sendo objeto específico do pedido que foi apresentado. Ele está pedindo uma reinterpretação. E a segunda, o que o advogado alegou não é o que está na petição inicial, não é o que é objeto do pedido. E segundo, a decisão que negou a questão da aplicação da licença-prêmio a eles, não foi decisão do RH, não, foi decisão da presidência acompanhando a última decisão do Supremo de caráter vinculante. Só isso. No relatório do Coelho, diz que serviu para indeferir conversão de licença-prêmio de Naldi Braga. Está expressamente consignado aqui no relatório. Mas é como... e aí fala estabilizada, porque se decidiu, que consta aqui, escrito, que por ele ser estabilizado não tem direito à licença-prêmio. Mas se eles são efetivos e o quadro vai ser extinto à medida que as pessoas forem morrendo e todos nós vamos morrer, tomara que demore, esse povo todo e nós também, é uma questão a se resolver, inclusive à luz hoje dessa decisão, como disse bem o presidente. Pagador Cláudio, mas é porque esse processo aqui que nós estamos a julgar é cumprimento de decisão. Então tem que ser limitado ao que foi decidido no mandado de segurança. E o mandado de segurança não mandou contar licença nem prêmio nenhuma e nem outra condição. Mas é isso que a gente vai interpretar. Se são efetivos, então eles têm direito a tudo que os demais efetivos têm. A decisão do presidente que indeferiu a esse pedido dele. Mas isso poderá ser discutido noutra sede.
Ele tem que requerer Porque ele isso, não questionar. ataca, É um ato decisão posterior à decisão, mas não da se refere a presidência. descumprimento. Porque naquele mandato de segurança não foi dito que ele tinha direito a essas vantagens. Então, quando o presidente indefere a vantagem pretendida, essa decisão dá ensejo a um novo processo, e não Perfeito. ao cumprimento daquele anterior. No caso da Naldi Braga, né, que se argumenta aqui que teria sido indeferido, mas ela teria que entrar com ação adequada para provar que efetivamente, na condição de efetivo ou de escrivão, ou seja lá o cargo que for, teria direito a essas vantagens. Mas não nesse mandado de segurança. É o que está se exatamente não pedindo. se pode pedir. É o que está se pedindo para A todos partir os de- impetrantes, desembargador Amauri, Sim, que mas- incluem licença-prêmio, possibilidade de sua venda, Sim, promoções, progressões, possibilidade de assumir funções comissionadas, aposentadoria, etc. É o que está pedindo. mas aí, a partir da interpretação que os impetrantes estão dando do mandado de segurança anterior, num cumprimento de sentença. Por isso que me parece aí absolutamente inadequada a via. Entendeu? Eventual direito daí decorrente, como disse o relator, poderá até ser discutido. Afinal, o direito de ação é constitucionalmente consagrado. Pagador Amauri, no E momento, petição. na decisão que indeferi, disse que ele não tem direito a isso. Não. Eu só disse que Nem que não tinha, nem que tinha. que não pode, que não há descumprimento da decisão. E a decisão do presidente deve ser questionada, poderá ser questionada, em um procedimento novo, não no cumprimento de decisão. Onde se traga argumentos bastante para demonstrar essa Por não situação do interpretar, direito. você na condição de efetivo num cargo em extinção, também tem direito a essas vantagens? Se entender que sim, será reconhecido esse direito. Aqui a questão da efetividade já foi resolvida nesse mandado de segurança. Agora nós vamos discutir o direito dele de progressão, de direito de regime. O regime estatutário do escrivão de então, no qual eles foram efetivados, permite eles continuar a exercer direitos? Se entender que sim, será decidido a seu favor, oportunamente, no procedimento próprio. Bom, aqui nós temos 2 votos acompanhando o relator. Senhor Razão presidente, pela senhor, qual... senhor presidente, Pois não. só um detalhe, é que esse mandado de segurança, a relatoria do desembargador Ibanez, e eu pedi vista, trouxe o voto e o restei redator para o acordo. Aí uma discussão que trago se pede aqui o cumprimento daquela decisão, né? Então, o nosso regimento fala que o relator, e aí aquela discussão, relator, redator, né? Que foi quem trouxe o voto vencedor. Mas a relatoria, o regimento interno não faz como o Supremo, não prevê a mudança da relatoria. Não. A relatoria detalhe. permanece. Ele Então, só prevê a questão do redator para o acordo, mas a relatoria permanece. Então, só para deixar claro, eu acompanho aí o relator com as ressalvas feitas pelo desembargador Amauri, senhor presidente, somente para não Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos. Pois não. Estou pedindo vista dos autos. Ok. Desembargador Dilermando pede vista dos autos. Nós temos 13 votos fechados no sistema, mas indago se os colegas aguardarão, antes de qualquer situação, o vistas do desembargador Dilermando. Senhor presidente, e só para ficar bem claro, embora Vossa Excelência já tenha deixado isso, nosso regimento interno, artigo 183, compete ao relator. Aí vai lá no inciso 31, determinar todas as medidas necessárias ao cumprimento de suas próprias decisões. Então, é bem claro, é o relator. Nós temos aqui o agravo de interno recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade, que é da relatoria do desembargador Glauber. Ele não está em mesa, não é desembargador Glauber. O quarto, que é um agravo interno recurso extraordinário, não mesa, não é isso? Mas é porque tem um pedido de vista do desembargador Saraiva. Não está em mesa, não é desembargador Saraiva. Desembargador Cláudio,
A revisão criminal que Vossa Excelência pediu vista e começou a trazer o seu voto na sessão passada, o desembargador João Rebouças, ele participou do início do julgamento, mas se foi informado que as férias dele terminam amanhã. Poderíamos aguardar para a próxima sessão, porque aí ele participa. Pois não. É Perfeitamente, exatamente a questão que Vossa Excelência trouxe, é muito interessante. Dar uma olhada melhor ainda no processo. Tá bom. Obrigado. Nada. E retornando ao primeiro, que deu problema pela questão do áudio do advogado. Aí vamos ouvir o advogado, se o áudio estiver agora possível de ser ouvido. Senhor presidente, Vossa Excelência me escuta? Pois não, agora escutamos. Excelentíssimo senhor presidente, do Egresso Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, pessoa de quem saúdo as eminentes desembargadoras e os eminentes desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, eminente relator, desembargador Ibanez Monteiro, eminente Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine Cardoso, serventuários da Justiça, advogadas, advogados, senhoras e senhores. De saída, senhor presidente, importa registrar que esta defesa técnica se enquadra justamente na exceção que Vossa Excelência trouxe no preâmbulo desse julgamento, que é justamente a de ter domicílio profissional fora do estado do Rio Grande do Norte, nós falamos de Recife, bem como, em acréscimo, parece que uma ingrata Covid tardia insiste em bater a nossa porta. E de modo que se esclarece desde já que esta defesa técnica privilegia sempre o presencial e já se fez presente, inclusive neste caso que será trazido a julgamento, nesta sentada, já se fez presente perante a colenda Câmara Criminal, sempre muitíssimo bem tratados. O advogado é muitíssimo bem tratado nessa Casa de Justiça e especificamente lá no colendo colegiado da Câmara Criminal, composta pelos eminentes desembargadores Saraiva Sobrinho e Glauber. Então, senhor presidente, como nós dizíamos, a matéria não é nova perante esta Egrégia Casa de Justiça, mas ela ainda não aportou a este egrégio plenário. Todavia, algumas nuances dessa operação de fundo, desta operação em trâmite perante o juiz de primeiro grau, que ora já tem denúncia oferecida, já é conhecida na via de ações de habeas corpus, de ações fundamentais de habeas corpus, que aportaram, que foram aforadas e cuja competência regimental, sem maiores delongas, é da colenda Câmara Criminal. Todavia, aqui se tem, excelências, um mandado de segurança criminal, um mandado de segurança que impugna decisão do egrégio colegiado que compõe a unidade judiciária de delitos de organização criminosa, a chamada UJUDOCRIM. E o que é que nós temos na origem? Nós temos uma operação deflagrada no dia 26 de julho de 2023, que culminou com o cumprimento de uma série de medidas assecuratórias decretadas pelo juiz impetrado. Medidas assecuratórias estas de amplo espectro, que iriam desde a busca e apreensão de eletrônicos, desde a busca e apreensão de outras coisas correlatas ao objeto da apuração, bem como medidas patrimoniais de amplo espectro, que dizem respeito aos ora impetrantes, a pessoa física do Augusto Maurício Ramalho Vanderlei e a pessoa jurídica titularizada por esta pessoa, a pessoa jurídica da Actimed Comércio e Importação de Material Médico Limitada. De modo que, ora, em se tratando de medidas constritivas patrimoniais decretadas à época uma investigação criminal, não havia outro meio de impugnação à defesa com a celeridade que o caso requer para impugnar essas medidas, a não ser
o aforamento do mandado de segurança, que a competência é, inegavelmente, deste egrégio plenário, eis que o recurso de apelação cabível, excelências, não detém efeito suspensivo, de modo que a previsão legal do cabimento do mandado de segurança perfeitamente se amolda ao caso em tela, perfeitamente é incidente e socorre a impetração ora em julgamento. Mas como nós dizíamos, excelência, nós dizíamos que aquela época, quando do aforamento do mandado de segurança, quando da impetração em agosto de 2023, nós tínhamos ainda uma investigação. Nós tínhamos uma longeva investigação que remonta o início ao ano de 2019, capitaneada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, especificamente pelo seu órgão, o GAECO. E desde 2019, o que se apura na origem são demandas, 46 demandas judiciais, de acordo com o Ministério Público, 46 demandas que foram ajuizadas em ordem a permitir a realização de cirurgias para correção de escoliose. E daí o nome da operação, Egregia Corte, Operação Escoliose. Segundo a investigação, segundo os investigadores, haveria um direcionamento para a realização das cirurgias por um mesmo médico, à época investigado, já denunciado, e essas demandas eram sempre patrocinadas pelas mesmas duas advogadas, à época investigadas e ora denunciados. Mas o que é que se tem na origem, e este é o motivo da impugnação aflorada? O que se tem é que, a despeito da ausência de contemporaneidade, não há, com a devida vênia, fundamentação idônea para imprimir a essas pessoas impetrantes a incidência dessas medidas constritivas sobre praticamente a totalidade do seu patrimônio. Inicialmente, nós tivemos a incidência dessas medidas ao patamar de R$ 2.132.000 para cada uma das horas impetrantes e para cada um dos investigados. Importa esclarecer, a bem da verdade, que o próprio juízo, atendendo a requerimento do promotor da 29ª Promotoria de Justiça de Natal, houve por bem readequar esse valor ao patamar de R$ 710.000 de indisponibilidade de bens e valores. Todavia, excelências, nós temos que essa medida perdura por praticamente 7 meses e fulmina, atenta contra o princípio da função social da atividade empresária, de modo que impede, obstaculiza o exercício regular dessa atividade comercial. E mais ainda, nós não temos na denúncia oferecida que, quando da impetração do mandado de segurança não havia sido oferecida, a quantificação de qualquer dano. Nós temos a denúncia oferecida na origem por suposta formação de cartel, falsidade ideológica e organização criminosa. O crime plurissubjetivo de organização criminosa. Mas nós não temos a individualização de um dano que possa justificar que essas medidas perdurem, subsistam por praticamente 7 meses, por mais de 6 meses, fulminando, criando óbice ao funcionamento regular dessas empresas, notadamente a empresa impetrante, a Actimed, comércio e importação de material médico, e notadamente as atividades regulares do empresário, à época investigado e ora denunciado. E aqui, abrindo um parênteses, excelência, como já é do conhecimento do egrégio colegiado da Câmara Criminal deste Colégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, há uma discussão de fundo, e importa esclarecer a este egrégio plenário, acerca da própria competência do juiz impetrado, acerca da própria competência do Judocrim, mas essa não é a matéria de fundo do mandado de segurança. Essa matéria foi trazida na via do habeas corpus, essa matéria, inclusive, ensejou a interposição de um recurso ordinário que teve liminar deferida pelo eminente ministro Sebastião Reis Júnior para suspender as investigações em relação ao ora impetrante Augusto Maurício Ramalho Vanderlei. E há outras discussões também que são trazidas e que foram recentemente trazidas ainda no mês de janeiro, suas excelências, eminentes embargadores Saraiva Sobrinho, Glauber Rego,
integraram o colegiado naquela oportunidade, que foram discutidas e julgadas também por aquele colém do colegiado, que já foram objeto de resignação, que já foram encaminhadas ao Colégio Superior Tribunal de Justiça. Mas voltando ao objeto central aqui, nós temos que houve também um equívoco grave com devida vênia, que foi a postulação pelos investigadores, a postulação pelo GAECO da fixação desse patamar exorbitante, inicialmente de 2.132.000, com base num critério que evidentemente viola, evidentemente contraria o princípio das independências das instâncias administrativas e jurisdicional penal. Ora, esse valor foi fixado, parametrizado, com base numa eventual sanção pela infração administrativa do cartel. Por todas as vênias, não se pode prosperar o argumento invocado, tanto é assim que já houve o reajuste desse quantum, inicialmente de 2.132.000 para 710.000, que ainda assim mostra-se desarrazoado, desproporcional e carente de fundamentação concreta, carente, com a devida vênia, de fundamentação idônea. Importa registrar também, além da Corte, que, de saída, essas matérias que são discutidas na esfera própria, na competência própria da Câmara Criminal deste egrégio colegiado, nós temos uma série de medidas que foram decretadas, medidas invasivas, em decisões veiculadas sem a devida fundamentação concreta, que serão objeto de apreciação naquele egrégio colegiado, naquela competência criminal específica, que ora já são submetidas ao Colégio Superior Tribunal de Justiça, a sexta turma. Mas importa também colocar aqui a apreciação deste colém do colegiado, que a investigação de origem, ela apurava, ela tem lá na portaria, no PIC inaugural, na portaria inaugural do PIC, como objeto a apuração do estelionato. Um chamado estelionato judiciário já foi trazido aqui à apreciação do próprio juiz impetrado. Estelionato judiciário, na esteira de entendimento remansoso da colém da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, inclusive relatado pelo ministro Sebastião, é deveras conduta atípica. Na esteira do quanto decidido pela terceira seção no HC 664.970 do Paraná, da relatoria do ministro Sebastião, em 25/8/2021, é o julgamento, foi decidido que o estelionato judiciário é uma conduta deveras atípica, de modo que sequer a denúncia já oferecida, repita-se, contemplou, trouxe, veiculou a imputação do estelionato judiciário. Não há, na denúncia oferecida, a imputação de crime material que justifique os bloqueios e disponibilidades registrados, fixados por mais de 6 meses, impedindo o funcionamento regular das atividades das impetrantes. E mais ainda, excelências, o eminente Ministério Público, creio eu que sustentará também, nós temos que houve um conflito de atribuição instaurado na origem. A própria 14ª Vara, a 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Natal, com a atribuição para funcionar junto ao juízo colegiado da UJU da OCRIM, declinou de sua atribuição entendendo que não havia crime de organização criminosa a atrair a atribuição do colegiado de promotores que compõem a 14ª Promotoria de Justiça de Natal. Não. Esse conflito foi deveras dirimido pela eminente Procuradoria-Geral de Justiça e foi indicada provisoriamente àquela época, isso em agosto de 2023, a promotoria da 29ª o promotor da 29ª Promotoria de Justiça de Natal para funcionar no feito para as medidas urgentes. Inclusive, houve oferecimento de denúncia pelo GAECO e pelo promotor da 29ª. Mas ainda importa registrar, uma discussão de fundo, uma discussão deveras importante que diz respeito à competência. E não poderia deixar
já me aproximando do fim, no último minuto que me resta, egrégio colegiado, de trazer ao entendimento, à apreciação de Vossas Excelências, o quanto julgado pelo STJ no agravo regimental em RESP 136.4631 de Goiás, da relatoria do eminente ministro Potiguar, para não perder a oportunidade de honrar mais uma vez este estado de tanta tradição jurídica que é o Rio Grande do Norte, o eminente ministro Ribeiro Dantas. Naquela sentada, disse Sua Excelência, a partir dos elementos fático-probatórios, o acordo local concluiu que a decisão de indisponibilidade de bens foi manifestamente ilegal, diante da possibilidade de iminente dano material irreversível, qual seja acarretar a falência da empresa. Fecho aspas. Portanto, Excelências, o que se tem aqui é que essas medidas constritivas, numa instrução que ainda não pôde se iniciar, que ainda não teve sequer o oferecimento de respostas à acusação, tem essas medidas patrimoniais de amplo espectro, subsistindo incidentes sobre uma atividade mesmo, comprometendo a atividade mesmo das impetrantes, subsistindo essas medidas patrimoniais de bloqueio que comprometem a atividade e que, mais ainda, no caso da impetrante, sequer houve cotação nesse sentido, sequer houve oferecimento de cotação nessas 46 demandas judiciais, mostrando-se prematura, impedindo o funcionamento regular de uma empresa que não atua no ramo de OPME para coluna, que é um ramo específico. Feitas essas considerações, egrégia corte, agradecendo a atenção de Vossas Excelências, colocando-me à inteira disposição, pedindo escusas porque o meu áudio aqui tinha um retorno com muito eco, e pedindo escusas mais ainda por não nos fazer presente, o que sempre é uma honra pela distância curta que nos separa neste egrégio colegiado, requer a concessão da segurança para caçar as medidas patrimoniais de amplo espectro pelas razões sustentadas e indicadas na ação mandamental. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a senhora procuradora. Bom dia, presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, também ao advogado, ilustre advogado dos impetrantes. O Ministério Público pediu a oportunidade desta fala para fazer referência a alguns aspectos que consideramos importantes dentro dessa análise e alguns deles mencionados pela defesa, pelo advogado dos impetrantes. Inicialmente, dizer que, com relação à definição de competência, essa questão já está superada, porque se no momento inicial houve um conflito de atribuições, esse conflito foi decidido e, em seguida, houve toda uma atuação por parte da unidade, do juízo da unidade dos crimes organizados, dos delitos de crimes organizados, ao Judocrim, com o consequente recebimento da denúncia, com a análise, o julgamento e o deferimento das medidas cabíveis e aplicadas às partes envolvidas nesse contexto. É importante destacar também que as circunstâncias que envolveram a deflagração dessa operação, chamada Operação Escoliose, elas foram frutos, de fato, de uma investigação do Ministério Público, mas também de uma atuação articulada com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com o CAD. Então, não houve, pura e simplesmente, uma atuação isolada do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Houve também um acompanhamento e uma participação ativa do CAD, além de que, quando essa operação foi deflagrada, ela foi deflagrada não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas também com medidas e com a atuação do Ministério Público de outros estados. Daí a demonstração da gravidade e da complexidade de todo esse contexto. Pois bem, oferecida a denúncia com o recebimento dos demais denunciados, é importante dizer que, de fato, houve a suspensão diante da liminar de um habeas corpus oferecido, no caso do interessado, senhor Augusto Vanderlei, e para ele, especificamente, ainda não houve essa análise, porque está se aguardando o julgamento de mérito do habeas corpus. E é importante dizer que no habeas corpus do interessado, de fato, houve o deferimento da liminar, mas houve 7 pedidos de extensão desse afastamento e de suspensão do caso para outros envolvidos nessa situação, e o mesmo ministro, o ministro
Sebastião Reis, o ministro Sebastião Reis, ele indefere o pedido de extensão, fazendo referência exatamente à mudança da situação fática, porque se num primeiro momento havia ainda uma certa dúvida no contexto em que foi analisado o pedido do impetrante senhor Augusto, no momento do pedido de extensão, essa situação já estava, à luz da análise do ministro, muito mais clarividente, de modo que ele reconhece que houve o superveniente oferecimento da denúncia, atribuindo-se a conduta delituosa descrita aos imputados, com o consequente recebimento pelo magistrado de piso, descaracterizando assim um dos fundamentos utilizados para evidenciar a plausibilidade, que era o pedido, que justificaria um pedido de extensão do habeas corpus e da suspensão da investigação ou do segmento do processo para os outros acusados. Então, esse é um aspecto importante a ser pontuado, além do que, como levantado pelo advogado de defesa, advogado do mandado de segurança, ele aponta que no início a investigação dizia respeito a um estelionato, que esse estelionato não foi feito nenhuma referência na peça acusatória. Importa destacar que o procedimento investigatório, seja ele civil, seja ele criminal, e aqui no caso do processo trata-se de uma investigação criminal, são investigados e apurados os fatos. E no momento da denúncia vai se aferir qual contexto ou qual capitulação jurídica vai ficar realmente como definida e atribuída aos envolvidos. E no caso da definição na denúncia, houve realmente a definição e a atribuição dos crimes de organização criminosa, além de outros a ele correlatos, e que durante o curso do processo será exatamente o momento oportuno, a seara própria para se definir ou não em que medida e como esses supostos crimes eles foram praticados. De modo que existem elementos para o recebimento da denúncia, tanto que já aconteceu isso quanto aos outros acusados, e com o julgamento do habeas corpus também se espera que haja esse segmento com relação ao caso. Portanto, já reconhecida justa causa para o segmento da ação penal, que foi recebida a denúncia em 27 de setembro de 2023. Então, ainda a pontuar, gostaríamos de registrar que, no que diz respeito ao cabimento e à oportunidade do mandado de segurança, que é o instrumento que foi trazido para a apreciação desse pleno, é dizer que não há, dentro dessas circunstâncias e desses elementos que estão sendo apresentados, direito líquido e certo para o deferimento do pedido de revogação da busca e apreensão e indisponibilidade de bens, considerando que, diante da grande abrangência dos fatos que estão sendo investigados e das possíveis e defendidas fraudes e dos delitos cometidos com prejuízo à administração pública, né, e, portanto, a vários interessados, que essa análise do mandado de segurança, que ela, de fato, leve, né, à manutenção das medidas de busca e apreensão e de indisponibilidade de bens, a salvaguardar os futuros passos decorrentes desse processo. Inclusive, como o próprio advogado também fez referência, já houve uma minoração desse pedido pelo juízo de piso. Então, que o Ministério Público considera que essas circunstâncias, da forma como foram apresentadas, elas realmente justificam a manutenção da medida, até mesmo em função da natureza do mandado de segurança que foi a via eleita pelos impetrantes. Então, com essas considerações, nós agradecemos a atenção e a escuta de todos os senhores desembargadores e da defesa e pedimos, portanto, a denegação da segurança. Muito obrigada. Palavra ao relator. Senhor presidente, o voto está fundamentado, mas eu vou ler a emenda. Direitos constitucional, penal e processual penal, mandado de segurança, decisão judicial, deferimento de medidas cautelares, de busca e apreensão, pessoal e domiciliar, bloqueio e indisponibilidade de bens e valores e quebra de sigilos bancário e fiscal, e compartilhamento de dados. Fatos a evidenciar suposta prática de crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Competência da Ujudocrim verificada. Decisão revestida de
estrita legalidade, impossibilidade de utilizar mandado de segurança como sucedâneo recursal, inexistência de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal. Precedentes: denegação da segurança. No sistema registramos os votos dos colegas habilitados acompanhando o relator, sem divergência, razão pela qual eu proclamo a unanimidade de votos. Nossa pauta judicial foi esgotada. Indago apenas se há algum feito que independa de pauta em mesa. Nenhum. Então declaro encerrada a ordem judicial. Podemos avançar. Declaro aberta a ordem administrativa. Expedientes. Algum? Nos processos administrativos do dia, temos em pauta alguns processos de remoção que foram publicados em relação a vagas que foram surgindo, inclusive com relação a Parnamirim. Mas ontem eu recebi a informação, inclusive recebi alguns resumos do voto já tarde, e soube que os colegas já não tinham recebido com a devida antecedência esses votos para examinarem. Ainda que muitas dessas promoções não haja concorrência, eu entendo desrespeitoso com os colegas colocar em mesa situações como essa, sem que haja tempo para que os senhores possam examinar os votos que foram encaminhados antecipadamente. Então, não estarão em mesa no presente sessão, só estarão em mesa na próxima sessão, e eu cobrarei para que, sempre que seja matéria desse viés, os votos e as considerações sejam encaminhadas com antecedência razoável para que os senhores possam examinar, independentemente de se tratar de antiguidade, merecimento ou qualquer que seja a situação, até porque pode haver erro. Na extra pauta do dia, nós temos aqui, me parece, uma questão de ordem do processo disciplinar da relatoria do desembargador Ibanez Monteiro. Não é isso, Excelência, no PAD 04101? Perfeito, presidente. A questão de ordem simples é que o prazo para a conclusão do PAD encerrou dia 2. E no dia 2 também aconteceu a conclusão da audiência para ouvir as testemunhas arroladas pela juíza investigada. Já despachei o processo e com vista às partes pelo prazo de 10 dias para as razões finais. Então, nós temos 10 dias, mais 10 dias de outra parte, vão mais de 20 dias, porque tem um intervalo entre o processo tramitado de uma parte para outra. Então, nós teremos mais prazo ainda. E depois devemos pautar o processo para julgamento em sessão posterior, que ainda é sujeita a adiamento, etc. Então, eu estou propondo, justificando o porquê. Na questão de ordem, eu explico os motivos. Embora a Corte já tenha conhecimento, nós tivemos aquele fato de que algumas testemunhas usaram da prerrogativa para depor e só aceitaram a primeira audiência dia 18 de dezembro e a segunda, a continuidade dessa audiência no dia 2 de fevereiro. Então, nesse período aí, passou o prazo, todos os prazos possíveis para concluir esse processo administrativo. Justifico, e agora, por precaução, eu estou pedindo um prazo que me parece um pouco maior do que o necessário para isso, mas é razoável, porque se houver mais uma eventualidade de demora, eu não preciso pedir prorrogação novamente. Inclusive, aquela questão que Vossa Excelência fez referência a respeito do termo de ajustamento de conduta proposto, depois eu dando uma olhada, realmente tem precedentes no caso do ápio. Essa possibilidade realmente tem que ser avaliada. A proposta de ajustamento de conduta. E isso também vai
acabar provocando um pequeno atraso para que essa situação seja concluída. Até para que os termos sejam ajustados para que seja feita a proposta. Até por quem é possível fazer essa proposta, né? Tem um debate, senhor presidente. Eu preferi, então, analisar isso em decisão monocrática. Esse pedido de ajustamento de conduta, porque tem aquele assunto que eu trouxe, seria o que é da competência da corregedoria e o que é da competência ou de atribuição do relator. E aí, como é um pedido de ajustamento de conduta, eu vou apreciar limitado ao processo em que sou relator. E se houver uma vontade da juíza de ajustar gestão ou conduta para outros fatos, aí sim eu acho que seria de atribuição da corregedoria e, obviamente, homologado pelo Pleno. Mas esse pedido eu vou preferir analisar assim que receber as razões, porque essas razões podem ainda conter pedidos de diligências. Exatamente. E aí eu não tenho a precisão do tempo necessário. É o que se diga também que essas diligências, a maioria das provocações desse pedido, dessa extrapolação do tempo que inicialmente era previsto, foi decorrente dos atos requeridos pela defesa não da relatoria. Isso, sem prejuízo para a defesa. Concomitantemente a isso, nós temos que estender a prorrogação do prazo de do afastamento. Do afastamento até a conclusão deste conclusão do padre. Senhor presidente, pois não. Vossa Excelência permite, desembargador Ibanez, o TAG não seria prejudicial, aí não seria anterior por julgamento? Eu aprecio isso antes do julgamento. É prejudicial ao julgamento. Isso. Mas acontece o seguinte, que tem que ver as condições que vão ser propostas, se vão ser aceitas, se vai ser concordado, né? Senão, o julgamento vai ocorrer. Então, mas eu aprecio antes Não, perfeito. Antes de pautar o processo. Perfeito. Sobre essas considerações do desembargador Ibanez, conforme relatado, e no VUCOP, há alguma discordância, alguma consideração? Senhor presidente, eu concordo com a prorrogação, agora que se suspenda o afastamento da juíza. São mais de 3 meses já sem definição. Então, meu voto é nesse sentido, senhores. Embargador Saravia, que o ministro Salomão manteve o afastamento dela até a conclusão do processo em dia 2 de abril. Isso você não sustenta, então, que nós não temos competência? Não é que nós vamos fazer a nossa parte, mas na decisão dele, quando ela reclamou da primeira decisão nossa, ainda ano passado, houve a decisão dele, ela reclamou do CNJ, e ele, como corregedor nacional, disse que os fatos justificavam o afastamento dela até a conclusão do processo. Quer dizer, se esse processo ficar ad eterno, a juíza ficará... Não, até a conclusão do processo. Não, até a conclusão do processo. Agora, quando? O processo tem o prazo de 60 dias para ser concluído. Então, até a conclusão. Bom, meu voto é nesse... Só uma coisa do desembargador Saraiva. É o que se trata. O processo extrapolou o prazo inicialmente, não foi porque nem vontade do relator, não. Foi pelas diligências e as testemunhas arroladas pela investigada. Não foi por ela. Quer dizer que nós temos aqui, Vossa Excelência numa Câmara Criminal, sabe que atraso provocado por defesa não pode justificar extrapolamento e reconhecimento de excesso de prazo na instrução processual. O relator não extrapolou esse prazo e não requeriu a prorrogação, não foi porque decide a dele, não. Foi por testemunhas que foram arroladas pela própria investigada, que disseram que no dia que foi marcado não compareceram. Nós não estamos aqui com um processo, se tem durado, não foi durado de ad eterno, não. Só isso. Com licença, Excelência. Excelência, eu sou advogado do processo da doutora Helena, e só uma questão de ordem. Não, Excelência, não tem questão de ordem, acho que foi esclarecido. Não, mas a questão de ordem que você está falando, que foi culpa da defesa, né, o atraso com relação às diligências, e que não foram. Só queria esclarecer que as testemunhas foram arroladas, se foi marcada a audiência, e algumas testemunhas justificaram porque não poderia participar.
Então, em nenhum momento a defesa teve a intenção... Já está esclarecido. Já está esclarecido, excelência. Já está esclarecido. O relator esclareceu. Já foi esclarecido pelo relator, já foi esclarecido no pedido de prorrogação, desde a situação. Eu indago se quem concorda, quem discorda do relator. Estou de plena acordo, excelência. Devidamente justificado. Devidamente justificado, eu acompanho, com a exceção do desembargador Saraiva. Só com relação ao afastamento. O afastamento. Comunicações e proposições. Agradecendo aqui Senhor presidente, pela ordem, só nós estamos já na ordem administrativa, mas na ordem jurisdicional, o número 5, a revisão criminal, que tem essa... A revisão criminal ela ficou porque o desembargador João Rebouças... Desculpa, Vossa Excelência esclareceu. Perfeito, eu aqui. Então, agradecer aqui aos trabalhos da doutora Ana Cláudia, que substituiu de forma exemplar o desembargador João Rebouças em suas férias. E também uma congratulação pela passagem natalícia do desembargador Saraiva Sobrinho, que ocorrerá no próximo dia 20 de fevereiro. Desembargador Amaury, alguma comunicação e proposição? Não, excelência. Se me associar naturalmente à proposição, Vossa Excelência. Desembargador Cláudio? Não tenho, excelência. Desembargador Expedito não pôde comparecer hoje. Falha minha. Doutora Ana Cláudia? Agradeço os votos, senhor presidente, e sem proposições. Desembargador Vivaldo? Nenhuma, excelência. Desembargador Saraiva? Presidente, só agradecer a lembrança pelo meu natalício. Desembargador de Lermano? Eu tenho, excelência. Inicialmente, proponho o voto de congratulações pela passagem do aniversário do redator de ata, né? Francisvan de França Bezerra, que está ali de lado aí de Vossa Excelência, que ocorrerá no próximo dia 10. Esteve comigo por 34, 36 anos, né? Chegou de Upanema com 18 anos de idade e perdeu os cabelos, né? Trabalhando comigo, né? Então, proponho o voto. Congratulações. E a outra coisa, excelência, eu estou requerendo 2 dias de folga compensatória por plantões tirados para gozo amanhã e depois. Então, no caso, quinta e sexta-feira. Desembargador Vigílio. Desembargador Ibanez. Proposição, presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu tenho uma proposição a fazer, voto de pesar. Ontem faleceu, acredito, o último advogado provisionado, Francisco Salles de Paiva, lá da cidade de Pau dos Ferros, pai da advogada doutora Josefa, que é vice-presidente da subseccional lá. Então, acredito que quem atuou na região do Alto Oeste o conheceu. Era uma pessoa bastante respeitada e de grandes serviços prestados lá na comunidade. Quantos anos? 88 anos. Faleceu ontem na cidade de Mossoró. Então, aqui minhas condolências aos familiares e, se aprovado, senhor presidente, que seja encaminhada à OAB e também a viúva e a sua filha, a doutora Josefa. Todos de acordo? Sim. Desembargador Cornélio? Sem comunicação ou proposição. Desembargadora Lourdes? Sem proposições. Desembargadora Berenice? Também, excelência. Doutor Ricardo? Só me associar às proposições, senhor presidente, mas de minha parte nenhuma proposição a fazer. Senhor presidente, eu esqueci de... inclusive, folga compensatória, esqueci de acrescentar folga compensatória e autorização para me ausentar do Estado nessa folga compensatória. E esqueci de acrescentar que não apenas é aniversário do servidor Francisvan, mas acrescentar o devido, com todo respeito aos demais, é um servidor exemplar, não é? Servidor exemplar que honra, não é? O Judiciário Potiguar. Fazer esse registro por uma questão de justiça. As autorizações concedidas. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, só para me associar e desejar muita saúde e felicidades ao desembargador Saraiva, também como a Josivan,
da servidor aqui dessa casa. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão.